Olá, meus estimados, estimadas alunas e alunos, que alegria, que prazer todos nós aqui, Aulas Paraná, poder estar levando até você mais esta aula de Química Orgânica. Professor, eu não vejo a hora, professor, eu fico aqui contando os momentos, os dias para chegar à nossa aula de Química Orgânica. E quero saber o que nós vamos estudar hoje, professor? Isomeria, isomeria espacial, em específico isomeria óptica. Venha, fique conosco e construa ainda mais este conhecimento que vai ser muito útil para a sua formação acadêmica. Professor, eu queria saber quais são os objetivos desta aula, professor? Diferenciar diastereômeros e enantiômeros, compreender quando acontece a isomeria óptica e, claro, praticar o conhecimento através de questionamentos. Tá, professor. E essa aula tem questionamentos? Sim, claro que tem. Aqui nós temos esses dois questionamentos. O que é isomeria e quando acontece isomeria óptica? Tá? Então, esses questionamentos serão respondidos naturalmente no decorrer desta aula. Vamos entender o que vem a ser isomeria óptica. É um tipo de isomeria espacial ou estereoisomeria que estuda o comportamento das substâncias quando submetidas a um feixe de luz polarizada. Assim como em todo tipo de isomeria, os isômeros ópticos possuem a mesma fórmula molecular, mas são diferenciados pela sua atividade óptica. Muito bem. Existem condições para que haja isomeria óptica. E quais, professor? Algumas substâncias têm a propriedade de desviar o plano de vibração da luz polarizada e são denominadas opticamente ativas. Essa propriedade caracteriza os compostos que apresentam isomeria óptica. Muito bem. O desvio do plano de vibração pode ocorrer em dois sentidos. Desvio para a direita, e aí nós vamos denominar de isômero destrógeno, e simbolizado apenas pela letra D, e para o lado esquerdo, onde nós denominamos de isômero levógeno, e representado apenas pela letra L. Esse desvio é determinado experimentalmente, tá? Por um aparelho denominado polarímetro. A condição necessária para a ocorrência de isomeria óptica é que a substância apresente assimetria. Professor, assimetria, professor. Eu já ouvi essa palavra. E também ouvi simetria. O que é simetria e assimetria, professor? Por favor, professor. Seu pedido é uma ordem. Vamos entender, então, o que vem a ser simetria. Simetria é a harmonia de forma e tamanho entre partes de um objeto ou imagem. Ela pode ser definida como tudo aquilo que pode ser dividido em partes, sendo que as partes são exatamente iguais. Se traçarmos uma linha reta dividindo ao meio uma figura, e as duas partes, quando colocadas uma sobre a outra, forem iguais, podemos dizer que a figura é simétrica. Muito bem, professor, eu entendi. Eu só queria visualizar em um exemplo, professor. O senhor tem aí algum exemplo para mim? Claro que eu pensei em você. Não tenho um, eu tenho alguns exemplos. Olha aqui, ó. Aqui nós temos uma figura simétrica, porque se nós passarmos aqui um plano aqui, ó, bem neste ponto aqui, bem nesta linha, nós vamos ter as duas partes da imagem exatamente iguais. E aqui a imagem é assimétrica porque é o oposto, né? Nós não vamos obter duas imagens exatamente iguais. Na natureza, professor, ocorre? Ocorre. Veja aqui esse exemplo da mosca drosófila, a mosca da fruta. Nós temos esse plano cortando a mosca exatamente no meio e nós iremos obter duas partes exatamente iguais. Então aqui nós temos simetria bilateral, quando o corpo de seres vivos ou objetos representa um único eixo de simetria.
Agora veja esta flor actinomorfa. É um exemplo lírios aqui. Essa flor nós temos então alguns planos de simetria, né? Nós temos aqui, se cortarmos nessa direção, nós vamos obter partes iguais, então simetria radial, quando o objeto apresenta vários eixos de simetria. Aqui outro exemplo desta bactéria, a bactéria Coccus, um exemplo, Streptococo. Nós temos a simetria esférica, que é quando a figura dividida em duas partes possui lados exatamente iguais. Então, aqui nós temos vários planos de simetria também. E na química, professor? Na química é o foco, né? É o foco da aula. Vamos entender, ó. Os tipos de simetria em química referem-se às moléculas e à sua simetria. É usada sobretudo na química orgânica. Aqui são estruturas orgânicas e veja esta estrutura, essa substância. Se nós cortarmos neste plano aqui, nós vamos obter duas partes exatamente iguais desta molécula. O mesmo raciocínio para esta molécula e o mesmo raciocínio para esta outra molécula aqui. Muito bem. Nessas moléculas, que nós vimos no slide anterior e também aqui nesse slide, nessas moléculas percebemos que há um plano de simetria que as divide em dois lados iguais. Dependendo da molécula, pode haver um maior número de planos de simetria, tá? Aqui nós enxergamos apenas um, mas pode ter moléculas que têm mais de um plano de simetria. Buenas, professor! Eu estou vendo nesta tela aí agora uma atividade, exatamente. Tenho aqui uma atividade reservada para você. Você vai observar essas figuras e indicar quantos planos de simetria há em cada uma delas. Desenhe seu caderno e veja como fica cada imagem após a divisão nesses planos. Tempo! Legal, professor, gostei dessa atividade. Professor, eu vejo nessas imagens aí, nessas figuras, que tem uma delas que é assimétrica, não tem simetria, professor. Você está certo.
Você está certo. E é a figura D, professor. Sim, a figura D não tem plano de simetria. As outras têm. Quantos? Veja aqui, confere comigo. Na figura A, nós vamos ter aqui, então, observe, este plano de simetria, cortando aqui, nós vamos obter dois lados iguais. Na figura B, nós vamos ter dois planos de simetria, um aqui na vertical, outro na horizontal, nós vamos obter figuras exatamente iguais. E nessa aqui, nós vamos ter 4 planos de simetria. Estão aqui assinalados por essas linhas coloridas. E, como você já havia dito, a figura D não tem plano de simetria. Professor, isomeria ótica, professor. Sim, isomeria ótica. Ocorre em moléculas quirais. Quirais, professor? Quero entender o que vem a ser esse termo quiral, professor. O termo quiral se refere à ausência de simetria, ou seja, assimetria. Tá? Então, isomeria ótica, ela vai ocorrer em moléculas quirais, em moléculas assimétricas. O objeto quiral não é idêntico à sua imagem especular. A imagem e o objeto não são superponíveis. E ocorre quando existir na estrutura da molécula pelo menos um carbono assimétrico ou um carbono quiral. O termo, quiral, vem do grego que indica mão, tá? Se nós colocarmos a nossa mão em frente ao espelho, vamos observar que vai haver uma alternância. A minha mão esquerda torna-se direita, né? Então, para que um átomo de carbono seja assimétrico, deve apresentar 4 ligantes diferentes entre si. Na fórmula estrutural, o carbono quiral é indicado por um asterisco, tá? Então, observe aqui. Aqui nós temos o carbono e temos 4 ligantes neste carbono. De maneira que esses 4 ligantes são diferentes um do outro. Então, nós vamos dizer que esse carbono é um carbono assimétrico. É um carbono quiral. E por isso ele é representado por esse asterisco. Muito bem, professor. Eu gostaria de ver um exemplo prático, professor, em uma substância, um carbono assimétrico. Então, está aqui o ácido lático. Observe esse carbono aqui, ele tem esses 4 ligantes e exatamente 4 ligantes diferentes. Observe, 4 ligantes diferentes, aqui está a sua representação, aqui está o espelho e a sua imagem. Então, o ácido lático ou ácido 2-hidroxipropanoico, ele é uma substância assimétrica e ela tem atividade óptica. Muito bem. A presença de um carbono assimétrico, assinalado pelo asterisco, determina a existência de 2 isômeros oticamente ativos. O ácido D-lático e o ácido L-lático, que são química e fisicamente iguais e fisiologicamente diferentes, provocando o mesmo desvio angular, porém em sentidos opostos. Professor, apenas pelo detalhe de ter uma atividade óptica diferente, vai tornar 2 substâncias químicas diferentes, professor? Vai torná-las diferentes. Sim, e uma diferença significativa para as reações bioquímicas, principalmente aquelas que ocorrem no nosso corpo, o corpo de qualquer outro ser vivo, tá? Então, um par de isômeros oticamente ativos, D e L, os quais apresentam o mesmo ângulo de desvio, são denominados antípodas óticos ou enantiômeros. Sua mistura em quantidades equimolares resulta numa mistura oticamente inativa, denominada de mistura racêmica, conhecida também como isômero racêmico, DL ou R. Muito bem. Uma observação, professor. A única maneira de saber se um isômero ótico é destrógeno ou levógeno
Destrógeno, simbolizado pela letra D, levógeno, simbolizado pela letra L. Consiste em utilizar um polarímetro. É impossível obter esta informação, tá? Mediante a simples análise da substância, da estrutura da substância. Não. Tem que submeter a um feixe de luz, a um raio de luz, tá? Polarizada, para nós sabermos se a substância é oticamente ativa ou não. Muito bem. Aqui nós temos o exemplo do ácido lático. Tá? Então temos o carbono quiral aqui, o carbono assimétrico, com 4 ligantes diferenciados. Então, um carbono quiral. Então, nós vamos ter isômeros oticamente ativo, IOA, isômero oticamente ativo, enantiômeros, teremos. E a mistura desses dois isômeros, o destrógeno e o levógeno, vai me dar a mistura racêmica. E então nós vamos ter os isômeros opticamente inativos. IOI, tá? Isômero destrógeno, isômero levógeno e mistura racêmica. Então, misturando os dois isômeros numa única solução, numa única mistura, nós vamos ter então a mistura racêmica, aonde é oticamente inativo. Muito bem. Aqui nós temos então outro exemplo, né? Nós temos outro exemplo desta substância química, 2 carbonos quirais. Observe, nós temos aqui 2 carbonos quirais, 2 carbonos assimétricos. Então, isômeros oticamente ativos. Nós temos o destrógeno 1, levógeno 1. Destrógeno 2, levógeno 2. E aí a mistura de tudo isso aí vai dar uma mistura racêmica, isômeros oticamente inativos. O destrógeno 1 com levógeno 1, a mistura racêmica 1. D2 com I2, a mistura racêmica R2. Quaisquer outros pares, D1 e D2, D1 e L2, D2 L1, L1 L2, são denominados diastereoisômeros, tá? Muito bem. Enantiômeros, vamos entender. Esses isômeros são a imagem especular um do outro, mas não são sobreponíveis. Além disso, eles realizam a isomeria ótica, que é quando o composto desvia o plano de luz polarizada. Diastereoisômeros, esses isômeros não são a imagem especular um do outro, e eles realizam o desvio da luz polarizada em ângulos diferentes. E, claro, agora chegou a sua vez. Chegou a sua hora de aprofundar, de você processar, de você fazer uma atividade envolvendo todos esses conhecimentos que nós trabalhamos aqui. Essa atividade número 2. Verifique por meio de suas imagens especulares quais dos compostos abaixo apresentam atividade ótica. Lembre-se que para apresentar atividade ótica nós temos que ter carbonos quirais, carbonos assimétricos, ou seja, carbonos que possuem 4 ligantes diferentes, tá? Então, eu vou dar um tempo para você pensar nesta atividade aí.
Muito bem, professor. Olha, essa atividade me deu um pouquinho de trabalho, professor, mas cheguei lá. Eu estou bem ansioso para conferir a minha solução com a sua resposta aí, professor. Estou confiante. Olha, eu gosto disso aí, hein? Eu gosto dessa sua postura. Confiança é tudo, exatamente, tá? Vai trabalhando duro, que você vai chegar no ponto que você deseja, que é o ponto elevadíssimo. Vem aqui, vamos ver, olha. As alternativas A e C são as alternativas que os compostos apresentam atividade ótica. Dos compostos mostrados, apenas a alternativa B não apresenta atividade ótica. Por quê? Pois a sua molécula não é assimétrica, ela não possui carbono quiral. Veja aqui a fórmula estrutural dessas substâncias. Olha, nós temos então aqui, nessa substância A, 4 ligantes diferentes. Temos esse CH3, temos esse hidrogênio, cloro e o CH2CH3. 4 ligantes diferentes. Aqui na letra C também vamos ter 4 ligantes diferentes neste carbono. Já na letra B, nós não temos 4 ligantes diferentes, nós temos 3 ligantes diferentes, porque esse CH3 é exatamente igual a este outro CH3. Então, a resposta é a letra A e a letra C. A letra B, porque ela não é assimétrica. Muito bem. Eu separei aqui um vídeo interessante para você que gosta de aprofundar, você que gosta de ir mais fundo. Professor, eu gosto de mergulhar, professor, eu gosto de ir a fundo nos estudos de química, porque eu amo a química, professor, e é para você, e é pensando em você que eu preparei esse vídeo, para você dar um mergulho a mais nesta lição, nesta matéria, neste assunto, isomeria. Mire ali a câmera do seu smartphone, acesse esse vídeo, assista ele e depois de assistir você vai anotar os pontos mais importantes vistos nesta aula e retome aqueles que você ainda ficou com alguma dúvida. Ah, professor, chegou no slide que eu não gosto, professor. Esse slide me dá um aperto no coração porque eu sei que está acabando a nossa aula. Infelizmente. Tem um ditado que tudo que é bom dura pouco. Que pena, né? Que pena. Mas vamos ver aqui o que é que nós estudamos nessa aula. Diferenciamos diastereômeros e enantiômeros. Compreendemos quando acontece a isomeria ótica e, claro, praticamos o conhecimento por meio de questionamentos. Aqui estão algumas referências e os nossos sinceros agradecimentos para você. Você que está aí deste lado, fazendo valer todo este empenho, todo este trabalho dos professores, dos técnicos aqui do Aulas Paraná, e você nos enche de orgulho porque sabemos que você está aproveitando, crescendo, construindo um rico conhecimento que vai ser muito útil para todos nós. Muito obrigado, um grande abraço e nos vemos na próxima.